Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de estatística. Na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre um pouco mais de intervalos de classes. O que é intervalos de classes? Então, vamos entender. Nós vamos aprender um pouco sobre frequência, rol, amplitude, frequência relativa. A princípio, nós vamos começar a aprender o básico, certo? Vou colocar logo um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que nós temos aqui, coloquei o tema da nossa tabela, resultado da eleição para representante de classe. Então, o que é isso? Nós temos candidatos numa sala para ser representantes de classe. Nós temos Juliana, Bruno e Daniel, certo? Temos também os votos brancos, temos também os votos nulos e o total de pessoas que participaram nessa votação desses meninos. Então, vamos lá. Quantas pessoas votaram para Juliana? Vamos dizer que votaram para Juliana 20 pessoas. Que votaram para Bruno 11 pessoas. Para Daniel, 8. Brancos, 2 pessoas votou em branco. Uma pessoa não quis votar para ninguém. Então, vamos somar. 20 com 11, 31. 31 com 8, 39, 39 com 2, 41, 41 com 1. Então, temos aqui um total de 42, certo? Então, tinha no total na sala 42 alunos. Então, esse aqui, pessoal, esse número de votos, nós também podemos chamar isso aqui de frequência. Certo? O que é frequência? É a quantidade de vezes que aconteceu um determinado intervalo, que aconteceu algo. Né? Nós vemos aqui a quantidade de pessoas que votaram em Juliana. Então, aqui é a frequência. Quantas pessoas fizeram isso? Essa porcentagem, nós também podemos chamar essa nossa porcentagem de frequência relativa. Essa é a frequência normal dada em números. Essa é a frequência que nós também podemos chamar de frequência relativa. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que é a frequência. A frequência é o número de vezes que algo acontece, que aconteceu uma determinada coisa. Uma distribuição de frequências, quantas vezes aquele valor se repetiu, certo? E a frequência relativa é a porcentagem. Então, como é que eu vou descobrir aqui quanto em porcentagem representa 20, representa 11, representa 8? Vamos fazer isso aqui? Vamos colocar aqui um exemplo, certo? O total, pessoal, é 42. Então, como nós sabemos, tem várias maneiras de a gente conseguir descobrir um valor percentual. Mas como vocês, da nossa turma, já estão acostumados com a regra de 3, então vou manter o que para vocês fica mais fácil. Então, vamos lá, 42, vamos colocar aqui do lado, 42 equivale a 100%. Por quê? Porque 42 é o total de alunos que tinha naquela sala. Então, o total nós sabemos que é 100%, certo? Então, 20 vai equivaler a quanto? Vamos colocar x. Então, vamos fazer aqui a famosa regrinha de 3, certo? 42 vezes x, 42x. 20 vezes 100, vamos fazer o seguinte, 2 vezes 1, 2. Vamos contar os zeros agora. 1, 2, 3. 2.000, ok? Então, vamos organizar aqui, X é igual a 2.000 dividido por 42. X vai ser aproximadamente 47,6%, ok? Então, nós fizemos aqui uma divisãozinha. Então, vamos colocar aqui, 47,6%. Vai dar um valor, pessoal, bem comprido. 47,6, 17, um monte de número. Mas nós vamos adotar apenas uma casa após a vírgula que fica melhor, tá certo? Vamos aqui colocar mais um exemplo. 11. 11 equivale a quantos por cento? Então, vamos de novo no mesmo estilo, tá? 42 equivale a 100%. Então, 11 equivale a quantos por cento? Só 11, eu coloquei 111. Então, vamos aqui, tá? Organizar.
42 vezes x, 42x. 11 vezes 100, então nós temos aqui, ó, 11 vezes 1, 11. Repito os dois, 0. Olha como é fácil, 1.100, certo? X é igual a 1.100 dividido por 42. Então, x, 1.100 dividido por 42, também vai ser aproximadamente 26,2%. Depois vocês vão tirar a prova que realmente é isso, tá? Então, vamos colocar aqui os valores, 26,2%. Vocês entenderam? No lugar de porcentagem, que nós chamamos essa porcentagem de frequência relativa, esse valor nós comparamos com o total, com 100%. E vamos colocar ele aqui, certo? Para encurtar um pouco o nosso vídeo, vamos colocar os valores dos demais. 8 pessoas equivale a 19%, certo? Por causa dessa casa decimal aqui, ó, então eu vou colocar um 0, ok? Mas não precisa, tá? Não é obrigatório, melhor dizendo. Os brancos equivalem a 4,8%. E os nulos, que foi uma pessoa só, 2,4% dos votos. Quando nós somamos tudo isso, quanto é que vai ficar? Exatamente 100%. Então, eu até aconselho vocês, quando forem fazer a tabelinha, somar todos os valores da frequência, certo? E ver se equivale ao total certinho. E somar também todos esses valores decimais para ver se dá 100%. Vamos fazer um teste aqui, ó. 47,6, 26,2, 19, 4,8, 2,4. Vamos somar isso aqui, tá? Nós temos aqui 6 com 2, 8, 8 com 8, 16, 16 com 4, 20. Vamos colocar o 0 aqui e o 2 aqui. E, ó, vírgula abaixo de vírgula, certo? Então, aqui nós temos 2. 2 com 7, 9. 9 com 6, 15. 15 com 9, 24. 24 com 4, 28. 28 com 2, 30. Aí, coloco o 0 aqui e levo o 3 do 30, certo? Então, vamos aqui, ó. 3 com 4, 7. 8, 9, 10. Coloca aqui, 10. Perceberam? 100, 100,0, que esse 0 nem tem necessidade, 100. 100 o quê? Por cento. Então, o que é interessante? Somamos todos os valores que nós encontramos na regrinha de 3, tem que dar 100%. Se der 100,1, 100,2, está errado, tá certo? Vamos agora ver outro exemplo. Esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ele é bem específico, tá? Ele está falando, pessoal, sobre, coloquei até o tema, ganho de massas das aves. O que é isso? Peguei aqui um exemplo, um exercício, onde nesse exercício diz que certo zootecnista ele realizou um experimento para testar uma ração com frango de corte. Nós sabemos que a maioria dos nossos alunos moram em sítios e trabalham com frango. E para fazer um frango de corte tem uma ração específica para eles, certo? Ela é alimentada durante um certo período, cresce rápido, fica bem pesadinha para poder fazer o corte. Então, vamos lá. O que foi que esse zootecnista, o que foi que esse produtor rural, ele percebeu? Que ele tinha aqui, ó, galinhas com 1.700 gramas a 2.000 gramas. Quantas galinhas tinha esse peso em gramas? 5, certo? 2.000 gramas a 2.300, 6. Vamos entender, esse é o símbolo de amplitude, ok? Essa amplitude é uma diferença, pessoal, de um valor. Por exemplo, o que é que nós estamos conversando aqui? O que é, na verdade, uma amplitude? É a diferença entre o maior com o menor. A diferença do maior com o menor. Então, nós temos aqui essa diferença de intervalos de classe, nós chamamos de amplitude. E ela tem que ser igual. Aqui nós vemos que há uma amplitude de 300 gramas, em todos eles tem que ter a mesma amplitude, certo? Porque senão fica desorganizado. Nesse caso aqui também, nós organizamos em ordem crescente. Então, o que nós fizemos aqui? Rol. O que é um rol, professora?
É quando nós organizamos os valores ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Vai depender do exemplo que nós estamos estudando, certo? Do que nós estamos falando, por exemplo. Nesse caso, como nós estamos falando de ganho de peso, que era pequeno, ele foi aumentando, então eu acho interessante colocar em ordem crescente. Então vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, de 1.700 gramas a 2.000 foram 5 galinhas. Quando nós somamos 5 mais 6 mais 8 mais 12 mais 17, chegamos no total de 48, certo? Então vamos ver aqui. A frequência relativa que nós temos, se o total é 48, então nós podemos fazer assim, ó. 48 equivale a 100. Então 5 equivale a quanto? Então nós podemos dizer, ó, 48x é igual a 500. X é igual a 500 dividido por 48. Então, quanto vai ser esse valor? Ele vai ser aproximadamente 10,42. Vocês vão encontrar aí 10,416666. Como ele passou de 5, então nós arredondamos, certo? E é interessante colocarmos aqui, ó, nessa frequência relativa, 10,42%. Quando 6 galinhas com 2.000 a 2.300. Deixa eu ensinar logo a questão de amplitude. Eu já ia passar por ela. Ó, pessoal, esse valor de 1.700, ele é igual ou maior que 1.700 e ele vai até um valor menor que 2.000 gramas. Então, pode ser 1.700, 1.701, 1.702, até 1.999, certo? Aí, aqui é que nós vamos usar o valor de 2.000. Ok? Só para a gente não esquecer essa questão de amplitude, tá bom? Então, vamos lá. Com 6 galinhas, nós chegamos a um valor exato de 12,5%, ok? No caso aqui, 8 galinhas, nós chegamos a um total de 16,7%. Aqui nós temos um valor de 25%. E 17 galinhas com esse peso já elevado, um peso bom para corte, né, que foi o estudado, nós temos aqui um valor de 35,41%. Lembrando que esses valores têm que ser ou 99,9% ou 100%, certo? Para ser exato. Vamos dar uma olhada aqui em frequência acumulada. O que é frequência acumulada, professora? Primeira frequência, 5, porque eu vou somar esse valor. Agora eu vou somar esse com esse. 5 com 6, 11. Entenderam o que é frequência acumulada? Agora 11, ó, já dá 11. 11 com 8, 19, certo? Aí nós vamos continuar a soma. 19 com 12, 31. Então, vamos colocar aqui o 31. 31 com 17, ó, vamos somar todos eles. 31 com 17, 48. Quem é esse 48? É justamente o total. Isso é frequência acumulada. E agora nós vamos fazer a porcentagem de frequência acumulada relativa, certo? E nessa frequência acumulada, agora nós vamos descobrir os valores em porcentagem. Como aqui é 5 e aqui também, ó, então aqui nós temos 10,42. 11, então como nós faríamos 11? Do mesmo jeito que nós descobrimos a outra. 48 equivale a 100%. Então, 11 equivaleria a quantos por cento? 48x, 48 vezes x, né? 48x é igual a 1.100. X é igual a 1.100 dividido por 48. Então, nós temos aqui o valor de 1.100 dividido por 48 é aproximadamente 22,92. Vai dar 22,91 e uns quebrados. Só que nós vamos arredondar para ficar exato. Então, vamos colocar aqui, ó, 22,92. Quando vamos fazer a regrinha de 3 com 19, aí nós temos aqui, ó, 39,58. A regrinha de 3 com 31 em porcentagem. Vamos colocar aqui o valor de porcentagem, né? Para não ficar estranho. 31 em porcentagem, então nós temos aqui o valor de 64,58. E 48 em porcentagem, nós chegamos ao valor aqui de 100%.
10%. Ok, pessoal? Entendido? Nós vamos ter nas nossas atividades exercícios, questões parecidas, para vocês contarem a quantidade, para vocês fazerem a frequência em porcentagem, depois somar esses valores, colocarem na acumulada e fazer a porcentagem dela. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, eu estou à disposição para ajudar. Bons estudos!